Shalom! No episódio anterior dessa série de vídeos que trata do tempo da restauração de todas as coisas, nós falamos a respeito da importância profética de Israel, de Jerusalém e do mandamento de Deus para que nós oremos por sua paz. Isso tem uma razão muito clara. É porque a história de Israel é uma história constante de luta pela sua sobrevivência. Pouco tempo depois de chegar à Terra Prometida, Abraão já teve que enfrentar a sua primeira guerra para libertar o seu sobrinho Ló, que havia sido levado cativo por 4 reis. E assim como foi no passado na história de Israel, os dias de hoje não são diferentes. Israel precisa continuar se defendendo dos seus inimigos que querem exterminá-lo. Mas vamos falar um pouco mais a respeito disso num campo de batalha nas colinas do Golã, que foi reconquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. Nós estamos aqui no norte de Israel, nas colinas do Golã. No Brasil nós não sabemos o que é guerra, nós não temos vivência de conflito com os nossos vizinhos, mas com Israel a história sempre foi muito diferente da nossa história brasileira, de paz, de falta de conflito, de guerra. Desde que Abraão foi trazido para essa terra, ele próprio já teve que enfrentar 5 reis para libertar o seu sobrinho Ló, e desde então Israel sempre enfrentou muita adversidade. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, as adversidades vão se levantar. E Deus escolheu Israel para cumprir um propósito de abençoar todo mundo. Por causa disso, Satanás sempre teve grande interesse e projetos para a destruição de Israel. Ao redor de Israel sempre estiveram vizinhos que nunca lhes foram abençoadores, antes pelo contrário, os vizinhos de Israel normalmente foram hostis à descendência de Abraão. E aqui, esse lugar é um lugar importante do ponto de vista profético também, mas nós precisamos, como igreja, entender o tempo que nós vivemos por causa das lutas, das dificuldades que a descendência de Abraão sempre enfrentou para sobreviver e para manter a posse da terra prometida. Há um mandamento para que nós sejamos partícipes das lutas de Israel, no mínimo orando. Nós devemos orar para que haja paz, para que haja segurança, para que haja prosperidade para a descendência de Abraão nessa terra. Eu disse que Satanás sempre tentou destruir Israel, mas Deus sempre protegeu, abençoou, deu vitórias a Israel contra adversários inimigos muito mais poderosos e muito maiores do que Israel. Mas haverá um tempo, e esse tempo está muito próximo, já está chegando, em que o próprio Deus trará as nações para guerrear contra Israel, e Deus vai fazer isso para manifestar que Ele é Deus, que Ele é o Deus de Israel, porque Israel quer dizer que Deus prevalecerá, e Ele vai provar às nações que Ele é Deus. E para isso, Ele próprio vai congregar as nações para pelejar contra Israel, e aquelas serão derrotadas. Vários profetas disseram isso, Zacarias fala isso no capítulo 14, no versículo 2, quando ele diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. O próprio Deus atraindo as nações, os inimigos de Israel, para, achando que vão vencer e destruir Israel, serem eles destruídos aqui. O profeta Ezequiel, no capítulo 38,
versículos 15 e 16, ele diz: virá, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Deus trazendo. E está dizendo que vem do norte. Aqui ao norte de Israel nós temos a Síria, nós temos Irã de um lado, Turquia do outro, mais acima ainda a Rússia, e muitos inimigos de Israel vão se juntar aos inimigos do norte para pelejar contra Israel aqui nessa terra. E quando estiver acontecendo essa guerra, quando aparentemente o poderio dos adversários de Israel for muito grande, que não haverá como Israel se defender, se proteger dos seus inimigos, então virá a salvação. Porque o Senhor volta ao mundo num tempo que está havendo guerra, num tempo que está havendo conflito. Zacarias capítulo 14, ele é um paralelo de Apocalipse capítulo 19. O profeta Zacarias, ele relata um tempo profético da volta de Jesus, assim como João também relata. Só que Zacarias, ele dá um ponto de vista terreno, e João viu do céu. O que é que Zacarias diz? Ele fala: então, quando houver essa guerra, quando as nações se juntarem para pelejar contra Israel, contra Jerusalém, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O profeta, o apóstolo João, ele viu esse evento do céu, e ele diz assim, quando ele diz que ele viu Jesus montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele está vindo ao mundo, está retornando, e no versículo 14 de Apocalipse 11 ele diz: e seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que é a descrição das vestes da noiva. Zacarias fala que os santos virão com ele, e João fala que os exércitos celestiais virão com ele. Então, eu acredito que nós viremos já junto com Jesus para pelejar essa batalha de livramento para a nação de Israel, que vai estar sendo comprimida pelas nações da terra. No versículo 19, João diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Uma guerra real, uma guerra verdadeira. Então, hoje, Israel se prepara para essa guerra. Nós vemos muitas menções a respeito desse tempo do fim e de uma batalha final onde os inimigos de Israel perecerão. E essa será uma guerra nuclear. Haverá, sim, utilização de armas nucleares, pelo que nós podemos ver em Zacarias no capítulo 14, versículo 12, onde diz assim: esta será a praga, quando o Senhor voltar. Qual será a maneira que o Senhor vai derrotar os seus inimigos? Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua
na boca. Isso aqui é um relato que Zacarias ele está vendo, como é que os inimigos de Israel vão morrer. Isso todos os indícios de que há sim aqui uma guerra nuclear e que antes que eles caiam ao chão, os seus olhos eles já secaram, apodreceram dentro da órbita, que a língua apodrece dentro da boca. Então isso é um efeito de uma liberação, de uma energia, de uma explosão, de uma bomba nuclear. Então o mundo ainda verá sim uma guerra com detonação de armas químicas, de armas explosivas, de armas nucleares, com o poderio de causar grande destruição. Agora, quem será destruído será o povo que vai se levantar contra Israel, porque por muito tempo as aves, os abutres, os urubus vão comer carne de reis da terra, de soldados, de inimigos de Israel. Esse é um tempo difícil, é um tempo de luta, é um tempo de derramamento de sangue, é um tempo de muita gente estar morrendo. E quando há uma guerra, morrem pessoas dos dois lados. Então esse aqui é um memorial de um ocorrido durante a Guerra dos 6 Dias. Israel saiu vitorioso, Israel saiu vencedor, mas por um tempo Israel estava sendo comprimido pelos seus inimigos. E aqui caiu uma aeronave, aqui foi abatido um avião militar de Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Então haverá sim uma guerra, mas essa guerra, ainda que ela venha trazer muita destruição no seu início, no final já tem um vencedor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que voltará à terra para salvar a nação de Israel e vai estabelecer o seu governo milenar aqui em Israel, em Jerusalém. O diabo detesta Israel, sempre tentou destruir o povo de Deus, vai continuar tentando destruir para tentar impedir o cumprimento das profecias e a volta de Jesus. Mas a Bíblia já nos relata quem vence no final dessa história. Nós temos documentado nessa série de vídeos o cumprimento de muitas profecias milenares que falam a respeito dos últimos dias, para provar para você que nós somos a geração profética que verá a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fique conectado nesse canal, deixe aí seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe essa mensagem para que muitos sejam preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te ver na eternidade. Deus te abençoe muitíssimo.